Livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 14, diz: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Lá no 17 diz assim: Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. No 19 ele faz uma pergunta muito interessante. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Lá no 24, eu quero fechar dizendo assim: Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Oh, glória a Deus! É desse jeito. O grande desafio das nossas vidas é viver exatamente aquilo que nós acreditamos em obras, em ações, em atitudes. Na questão do cristianismo, muita gente tem descredibilizado o Evangelho, descredibilizado as palavras do Senhor, descredibilizado até a verdade da Bíblia, por ver que muita gente fala, mas não vive. Quantos exemplos nós poderíamos citar de pessoas que nós conhecemos, pessoas próximas a nós, que professam uma fé que não vivem? Quantas pessoas na TV nós conhecemos que falam de uma coisa, mas por trás nós vemos fazer outras coisas? Um dia um grande amigo meu falou para mim: Felipe, Jesus ele não dividiu a história da humanidade. Jesus não marcou a vida das pessoas como ele marcou, não apenas porque ele falava, mas Jesus vivia. Jesus era o Evangelho em obras. Jesus era a fé em obras. Então, querido, esse para mim e para você, tenha certeza que é o grande desafio. O interesse de Deus não é que nós venhamos apenas a saber, sermos intelectuais e conhecedores profundos da palavra, mas eu tenho certeza que o coração de Deus se alegra por muito mais nas pessoas que praticam aquele pouco que conhecem do que tantos que sabem tanto, mas que não conseguem praticar. Nós muitas vezes nos deparamos, nos encontramos em discussões, em meio a rodas de conversas teológicas, conversas quando se tratam de tantos assuntos e tantas divergências que se encontram nos meios religiosos, mas na verdade nós hoje temos dificuldade para encontrar pessoas que vivam verdadeiramente a obra. E quando aqui no livro de Tiago a Bíblia fala de obras, não é uma relação direta com o ministério, com um chamado pastoral, com algo ligado a um trabalho realmente de executar no sentido ministerial, mas está falando de ações, está falando do nosso cotidiano. A Bíblia está falando do nosso dia a dia, do acordar todo dia e viver o Cristo vivo em nós. Na verdade, viver através das nossas ações, através do que nós falamos, como Abraão que deu Isaac e mostrou por fé, né? Ali não era uma obra missionária, ali não era uma obra ministerial, como talvez muitas pessoas levem essa palavra para isso. Não, eu mostro a minha fé com as minhas atitudes. Eu mostro que eu sou um homem de Deus quando eu honro a minha esposa, quando eu sou um homem decente nas minhas palavras, quando eu sou um homem que não pronuncio mentiras, quando eu sou uma pessoa correta nos meus afazeres, quando eu sou uma pessoa que trato as coisas da maneira que elas devem ser tratadas, quando eu sou sério, quando aquilo deve ser tratado com seriedade, quando eu cumpro com as minhas responsabilidades, quando eu ajudo as pessoas que estão ao meu redor. E é isso que nós estamos vendo que não tem acontecido. Tanta gente falando, falar é muito bonito, mas na verdade estão deixando de viver a vontade de Deus. Esse é o desafio para mim e para você. É viver o Espírito Santo dentro de nós. É viver a verdadeira presença de Deus. É viver a bondade, é viver o amor, é viver a alegria. Não é dizendo que eu tenho um Deus, mas eu sou ignorante, eu sou arrogante, eu sou pretensioso, eu sou soberbo, eu sou mal educado, eu sou grosseiro, eu sou mentiroso, eu sou mau caráter, eu não tenho palavra, eu falo algo e não digo, não cumpro. Na verdade, esse
é o desafio. Esse é o devocional para mim e para você, na verdade, como um grande desafio de vida. Viver a fé que nós professamos em obras, em vida, dia a dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. É desse jeito, é desse jeito, é desse